Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Como é que vai você, Henrique? Tô bem, e você? Depois da tempestade, estamos bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Aí. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma continuidade nas reformas, né? Foi falar do contexto histórico, das mudanças que ocorreram ou passaram a ocorrer na Idade Moderna, né? Do desentendimento de Lutero com relação à Igreja Católica. Depois de Lutero, né? Ele vão se criar, né? Outras contextualizações dentro desse panorama do contexto religioso, né? Que Lutero primordia. Né? Depois nós vamos ter lá Calvino, vamos ter os anglicanos, tá? Então, é interessante nós voltarmos um pouco sobre isso daí, né, para falarmos o que realmente acontece, né, nesses momentos da história que vão eclodir, que vão, né, vamos colocar, fazer sentido, fazer parte até nos dias atuais, nos dias de hoje. Eu acho, na minha visão como historiador, tá, que só nos dias mais atuais que essa relação foi melhor entendida, tá? Porque o que Lutero estava querendo não era, de uma certa forma, não foi o que aconteceu, né? Que foi uma divisão do cristianismo. Não, né? O cristianismo até então, até porque o cristianismo ele já era dividido, né? O cristianismo ele era dividido entre a Igreja Católica de Roma, no Ocidente, e a Igreja, né, dos ortodoxos no Oriente, Constantinopla, uma igreja mais ortodoxa, baseada mais na questão do espírito do que propriamente em Jesus Cristo, né? Não que Jesus não seja importante, é muito pelo contrário, é totalmente importante, mas a relação do espírito, por exemplo, entre os ortodoxos e os romanos, cabe a qual representar, cada um representa, cada um interpreta de uma forma diferente, tá? Então, essas mudanças, havia uma certa ramificação, né? Mesmo que ligadas, né, intrinsecamente entre duas posições políticas diferentes, assim, mesmo assim, já existia uma ramificação, uma diferença, uma separação. Vai ficar, o que vai acontecer é que o Ocidente, a partir do Lutero, vai se ramificar mais ainda, né? Com relação ao cristianismo, por motivos claros, dentre eles, né, a livre interpretação da Bíblia. Né? Vocês sabem que a Igreja Católica ela tem como a Bíblia o Velho e o Novo Testamento, né, em que ambos fazem parte de um conjunto, né, de uma estrutura, de uma formação, de uma explicação da formação do mundo diante do seu arquiteto universal. Esse arquiteto universal eu dei uma apropriada, né, do conceito lá dos como é que é, dos anciãos lá, né, dos primeiros intérpretes da Bíblia, dos primeiros hermeneutas da Bíblia, né? Então, do grande arquiteto universal que é Deus,
Então, nós temos na Igreja Católica, nós interpretamos os registros, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né? A diferença muito grande que se faz, por exemplo, com relação aos luteranos, com relação aos calvinistas, com relação aos anglicanos, né, que tem por identificação mais o Novo Testamento, por isso que são chamados de pentecostais. O que é pentecostais? É 50 dias após a morte de Cristo, né? O surgimento, a volta de Cristo, a aparição de Cristo, né? Para os discípulos, para Maria Madalena, para os discípulos. Então, para os pentecostais, né? Não é o caso de Lutero, mas ele considera muito isso, né? Os pentecostais é uma nova forma, uma nova ideia, um novo momento da vida de Cristo para com a identidade do ser humano, né? O que é o ser humano? O que é essa identidade do ser humano? A salvação, né? Então, isso tudo tem uma ligação direta com Jesus Cristo, né? Tem uma ligação direta com, e não especificamente com todo um passado lá do Antigo Testamento. Não que eles não considerem, né? Mas eles dão prioridade mais ao Novo Testamento do que ao Velho Testamento. Isso é interessante você colocar aqui, tá? Então, os luteranos, eles partem também de uma interpretação, tanto os luteranos quanto os calvinistas, quanto os anglicanos, eles trazem uma nova interpretação desse sagrado, dessa Bíblia, né? Onde não é uma entidade como a religião católica que tem a permissão e a autoridade de interpretação. Para eles, todo o Testamento, toda a Bíblia, todo o livro sagrado, ele pode ser de livre interpretação de quem quer que seja, né? Pois é a palavra de Deus com relação ao homem. Isso é muito importante quando forem, por exemplo, escrever a respeito disso, se vocês não são ligados à religião. Ok? É bom entender que isso tudo tem uma relação diretamente com as mudanças. Essas mudanças, elas estão ocorrendo, olha só que loucura, elas estão ocorrendo num período antropocêntrico, né? Num período de Idade Moderna, no período de transformação da ciência, das artes, né? Das questões que envolvem o ser humano com relação à política. Nós temos uma monarquia se fazendo, um absolutismo monárquico dos reis, né? Nós temos a arte, uma contextualização da arte, uma interpretação da arte diferentemente da qual se tinha até então, que era uma arte mais românica na Idade Média, uma arte mais gótica, né? com a apresentação, com o ser humano sempre coberto, sempre com roupa, né? Com uma estrutura do ser humano conservadora que fora boa parte da Idade Média, né? Diferenciando, por exemplo, apenas ali a Península Itálica ali, né? Que é vamos colocar assim, ela que dá o pontapé, ela que surge, é nela que surgem as universidades no século XII e XIII, tá? Que depois vão tomar forma, tá? Depois vão se tornar públicas na idade moderna e idade contemporânea, onde esses assuntos da antropologia vão se passar a ser discutidos dentro dessas universidades que foram criadas pela igreja. Então tem todas essas questões, mas especificamente aqui os contextos sociais são ligados a contextos religiosos quando se trata nessas reformas e contra-reformas. A reforma luterana dá o papel principal. Ela quem interpreta, ela quem traduz a Bíblia, ela quem questiona, ela quem discute a questão política da igreja, né? Ela que de uma certa forma não desvaloriza, né? Mas ela abre os olhos, né, de um todo, num conjunto todo, tanto da própria igreja, porque vai haver o Concílio de Trento em 1546 até 1563, né, tanto da própria igreja, quanto dos fiéis relacionados a esta igreja, né. Não foi falado na aula passada, mas, por exemplo, a contrapartida da igreja, ela tem dois momentos da igreja católica, tá? A primeira contrapartida é uma contrapartida violenta, né? Que faz ainda que de uma certa forma, né, a incriminam, né, como o próprio Lutero está fazendo, né? O Lutero está falando, olha, o negócio é o seguinte, vocês são uma instituição de poder que querem se manter no poder a todo custo, né? Fazendo da fé um grande comércio, né? Olha o que ele faz, O Martinho Lutero, ele busca lá o princípio cristão, ele busca o próprio Cristo, né? Quando o Cristo entra nos templos dos saduceus, né? Dos fariseus e mete o pé mete o pé em tudo. Ainda Martinho Lutero foi mais categórico, mais diplomático. O Cristo não, o Cristo chegou tocando horror mesmo, meteu o pé.
umas coisas dos caras lá, falando, isso daqui, qual que é de vocês aí fazer comércio com Deus aí, né? O Lutero questiona isso, ele tá revivendo, né? Ele está renascendo, olha só, o renascimento, ele está renascendo isso tudo, está renascendo Cristo ali, né? Questionando a ideia, o poder da igreja, né, que submete os outros aos bens materiais. Né? Ele fala assim, que papo é esse? Nada mais, nada que não seja diferente nos nossos dias de hoje, né, cara? Se você pensar lá que tem um cara que fala assim, ó, depois da oração eu vou passar a maquininha, hein? Estão ligados nessa aí? Então, dá uma olhada lá, coloca lá a oração da maquininha lá, que você não vê uma figura lá estranha lá, que se diz pastor. Então, você vê todos esses loucos aí, cara, toda essa loucura toda que é a questão da espiritualidade ligada à fé, da religião, ela já vem, é uma questão que não é do tempo de Lutero, não é do tempo de Jesus, não é do nosso tempo, é uma apropriação que não tem nome, né? Na verdade tem, né? Que é a fé do povo, é você mexer com o povo, é você entender que o povo, né? Como o próprio Zé Ramalho fala, né, cara? O povo é a massa, né? Vocês que fazem parte dessa massa, nós somos essa massa. Será que eu não sei se nós especificamente aqui somos, né? Porque nós temos um olhar diferente, nós somos estudantes, nós temos um olhar diferente a isso tudo, né? Mas boa parte do povão, vocês estão ligados que cara. Não tem o que discutir muito, não, meu. Vai aí, pinta um Big Brother da vida, parece um cara lá, ou uma menina lá, um cara sei lá, se o cara arrancar o olho, é capaz de todo mundo outro dia arrancar também, cara. Né? A menina lá, sei lá, dá uma loucura e mexe no visual, todo mundo mexe também, cara. Isso é característico, isso já veio antes mesmo de tudo, antes mesmo desses tais Big Brothers da vida aí, vem lá com as novelas populares, né? Que eram as novelas das 8, que nunca eram as 8, mas tinha lá o cara lá que aparecia lá na televisão lá, que de repente, né, atacava de um visual, ou uma novela característica de uma determinada época, de uma determinada cultura, por exemplo, o Caminho das Índias. Só tem uma menina aqui na sala, né? É só a Caroline. Não sei se a Caroline, não sei quantos anos a Caroline tem, mas deve ter uns 16, 17. Não sei se ela lembra, né? Talvez se fosse muito pequenininha de lembrar, ou os marmanjos aí devem lembrar o Caminho das Índias, né? Uma novela que era baseada lá no Oriente Médio ali, né? Onde virou moda, né? As mulheres saírem com rena, né? Pinturas de rena, né? Aquela pedrinha sei lá, bem no meio da testa, e a fala ser utilizada no dia a dia, como as novelas, por exemplo, de italianos ou alemães ou qualquer outros colonizadores, né? Se fazerem presentes no nosso dia a dia e tal, né? Então as pessoas passam a falar, usar gírias de uma linguagem diferente da nossa e coisa e tal. Nós somos a massa, então a igreja sempre percebeu isso, né? E Lutero questiona de volta, ele é um outro questionador, olha, cara, não está certo vender a fé, vender algo relacionado à fé, né? Então ele vai questionar isso e vai fazer de uma forma muito bem feita, tá? O problema é que a massa não entendeu. E nunca vai entender, né? Ela prefere o contrato do que a graça. O que é o contrato do que é a graça, né? O contrato ele não sobrepõe-se à graça. A graça vem primeiro do contrato, que é a graça divina, né? Isso é só uma explicação a respeito da concepção da igreja, da concepção da teologia, da concepção do sacramento. Não é nada não quero evangelizar ninguém aqui. É só a ideia de que o que é a graça, né? É o que nos é dado, é o direito, né, da vida diante de Deus, é claro, quem acredita em Deus, certo? O povo acredita que essa graça tem de ser relembrada com uma ritualização, né, que a reforce, e essa ritualização que reforce se torna, de uma certa forma, né, uma relação de contrato, ou seja, Deus não pode esquecer de mim, então para que Deus esqueça de mim, eu dou dinheiro a ele, para que ele não esqueça do que eu pedi. Eu dou 10 para querer 1 milhão na TLC, né? Eu dou 10 para querer um carro novo no final do ano. É um contrato, ele entende como um contrato. As pessoas muitas vezes entendem como um contrato, e não é um contrato, é uma graça, é dado, você não tem nada que pagar por aquilo, né? Você não existe instituição,
não pode existir instituição nenhuma que cobre por aquilo. A questão da relação do dinheiro é uma coisa, a relação da fé é outra. Então, isso que se tem dentro do conceito da religião, dentro do conceito desde o primórdio, né? Mas as pessoas não entendem e acabam confundindo as coisas pelos seus próprios egoísmos, né? Pelos seus próprios pedidos. Eu vou pedir e vou dar porque eu quero o retorno, né? Na verdade, a gente é assim até na nossa própria vida, não precisa estar ligado com religião, mas a nossa própria vida, né? Nós fazemos as coisas em benefício, em prol, em uma troca a outra. Se eu trabalho, é porque eu trabalho pelo dinheiro, obviamente, né? Mas será que eu faria isso de uma forma de uma forma que eu não fosse, de uma forma que não me fosse pago? Bem, eu com meus 46 anos, hoje em dia, com a formação, com toda a minha relação de vida, eu faria se houvesse a necessidade para que isso fosse, para que isso acontecesse, para que isso necessitasse da minha mão de obra e que eu não cobraria por isso, né? Por exemplo, eu me envolveria com certeza, e de vez em quando acontece, né, com causas sociais. Olha, eu preciso de alguém que fale, que faça uma fala sobre, sei lá, sobre história do luteranismo para para uma comunidade carente, tá? Que vai fazer um vestibular. Você pode fazer isso? Posso. Quando? Sábado, à tarde? Que era o dia de eu tomar cerveja? Posso, por que que não? Posso trocar cerveja por uma causa social? Claro que eu posso fazer isso, né? E não cobraria nada, né? O problema é que eu preciso sobreviver, então eu tenho que cobrar do meu trabalho, né? Caso contrário, eu faria numa boa. Por que que não? Se fosse o bem comum de todos e todos fossem envolvidos com o bem comum de todos, com certeza eu faria, sem sombra de dúvidas. E como eu falei, faço, né? Só aparecer na minha porta aqui, bater aqui, nós já resolvemos. Então, a reforma luterana ela tem um contexto, né? Um viés, uma mudança muito bem colocada, muito bem proposta, né? É lógico que ela só aconteceu porque ela teve o amparo, né? Ela teve o amparo do Lutero, foi amparada pelo rei da Alemanha. Caso contrário, ele ia parar na fogueira, né? Que era a reivindicação da própria igreja. A igreja ela não sabia por onde correr, ela começou a manipular, ela começou a ameaçar as pessoas, né? De que qualquer heresia seria punida, poderia ser punida através, né, da mesma forma que foi punido Cristo, né, de uma certa forma, né, porque o que nós temos, né? Nós temos alguém que é condenado por um ato de heresia na Idade Moderna, ele é feito em partes, né? Ele é feito pelo o julgamento, né? Pela condenação e pela punição, sacou? A igreja tomou, ela tomou as rédeas de Pilatos, né? Na verdade, ela tomou as rédeas de Pilatos e lavou as mãos como Pilatos, certo? Por quê? Deixa eu fazer explicar o que é a Inquisição. A Inquisição, as pessoas eram julgadas, condenadas e eram punidas em praça pública, tá? Eram julgadas e condenadas pelo clero, tá? E punidas pelo Estado. O que olha é a junção da igreja com o Estado aí. Hã? Eram punidas pelo Estado. Então, eu julgo e te condeno. Você foi herege e você tem que pagar pelo crime, tá? A punição, agora, até aqui é a minha parte. A outra parte agora é o Estado. O que o Estado ia fazer? Ia punir. De que forma? Queimando. Mas antes de chegar, não só queimando, enforcando, guilhotinando, existiam mil e uma formas de se fazer isso. Mas antes de chegar a isso, a igreja punia, a igreja julgava e condenava. Então, ela fazia o que fizeram a Cristo, cara. Isso que é o pior. Tá? Então, quero ver aqui. Depois de 1 milhão de minutos, eu vi a resposta da Carolina aqui, 17, eu lembro, mas nunca assisti. Mas tá bom. Então, vocês estão ligados? Então, a coisa, ela
ela foi totalmente contra, né, aquilo que a própria igreja lutou por 1500 anos, né, reivindicou em nome de Cristo o sofrimento, a dor, ela começou a praticar isso tudo. Olha só, que doideira, hein, meu? Pô, e como é que fica? Daí, como é que você vai? Como que nós vamos entender, de que forma vamos entender uma instituição que claramente, né, ela está ligada à sua estrutura de poder, ou seja, tudo que possa acontecer com ela tem que ser, né, tem que ser banido antes que aconteça, né? Tem que ser exortado antes que chegue à tona. Loucura total, né, cara? Isso daí é complicado. E olha que eu estou falando com uma visão de historiador e com uma visão de teólogo, viu, garotada? Entendeu? E não tenho medo de falar isso daí. Até porque, na verdade, ninguém tem medo de falar isso daí. Quem realmente está ligado a uma, a uma religião, tem que saber, tem que entender que não existe perfeição, porque é o homem e não Deus, né? Então, nós temos que entender que o homem errou mesmo, errou dentro da instituição e ainda continua a errar, né? Então, nós estamos falando mal de todo mundo. Estamos falando mal da igreja dos pentecostais, dos neopentecostais nem se fala, entendeu? Da própria igreja católica, que tem seus erros, né? Ela é uma instituição governada por homens, então, obviamente, ela não vai ser uma instituição íntegra, né? Ela vai ter os seus males, ela vai ter os seus malefícios, mas o interessante disso tudo é que, num contexto geral das instituições, do ser humano, né, de todo mundo, é que nós sempre tentamos, nós, que eu digo, é todo ser humano, nós sempre buscamos, pelo menos eu acredito que buscamos, né, uma mudança, uma transformação, um melhor tempo, né, uma melhor forma de se conviver, né, num conjunto todo, certo? Certo? Agora falando um pouco sobre a questão dos calvinistas, cara. O que são os calvinistas? Os calvinistas, lá nós temos lá na página 21, tá? Lá embaixo, lá, ó, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo lá, ele explica um pouco sobre a questão de quem são os calvinistas. Eles não pegam carona com Lutero, mas eles são influenciados sobre todos os movimentos religiosos de reforma, de mudança que ocorrem nesse tempo, eles estão diretamente ligados a Lutero. Não tem como não estarem ligados a Lutero. Sem sombra de dúvida, não tem como. Por quê? Porque Lutero foi o cara que peitou, foi o cara que botou a cara a tapa. Certo? E de uma certa forma deu certo, deu certo porque houve a colaboração de quem? Do poder. Do poder. O que é esse poder? De uma monarquia alemã, mas houve colaboração do poder, houve colaboração de um poder absoluto, de um rei que também privilegiava os seus poderes. Ele falou assim: opa, aqui não, meu Lutero aqui ninguém pega, sai fora daqui. Então, a partir desse momento, então, todos os movimentos de reforma eles passaram a ser considerados desde que, certo? Eles tivessem, né? Tivessem uma sustentação para que né? Para que eles existissem. Não era qualquer um também, como é hoje, tá? Hoje é uma festa uma festa do pirulito colorido, certo? Todo mundo tem um da cor diferente do outro. E por mais que seja próximo, é diferente. E é a festa da religião hoje, né? Parou um pouco aí por causa dessa pandemia, até nisso a pandemia foi legal, viu? Desculpe, não que seja, desculpem, né? Pandemia é legal. Né? Mas, de uma certa forma, ela tem uma certa relação com um novo ser humano que há de virar, né? Que há de vir, certo? Com certeza. Por quê? Porque tava uma festa, tava um oba-oba, cara. Era mais fácil você abrir uma igreja do que abrir um bar. Eu não preciso ficar falando para vocês, vocês sabem, vocês conhecem, onde vocês moram deve existir isso daí. Não é só aqui, não pode ser só aqui onde eu moro, mas pelo menos aqui, meu, cada quadra tem uma, cara. Entendeu? Virou uma festa mesmo, cada um todos baseados, partindo de um livro, né, que histórico de milhares de anos, né, e o outro o mais recente tem pelo menos 2000, que são os evangelhos do Novo Testamento, né, cada um pegando uma parte do evangelho. Cara, gente que, desculpem, viu, galera, mas eu tenho que falar assim, mas gente muitas vezes pessoas que se tornaram pastores
cara, desculpe eu falar sinceramente, mas não tinha o ensino fundamental completo, né? E se achava com todo o direito de interpretar a Bíblia e passar aquilo como se fosse uma verdade que ele tirou porque foi abençoado por Deus e toda aquela teatralidade que se forma. Mas, cara, isso dava até um certo mal-estar quando você vê algumas situações, certo? É claro que eu não posso deixar de falar das pessoas que também, deixa eu fazer aqui uma justiça, que também muitas vezes não tinham o ensino fundamental completo, mas que sabiam como transmitir a palavra e não interpretar da forma como o cara bem quisesse. Transmitir a palavra, trazer no seu discurso, trazer na sua oratória o que o outro está lá para ouvir, ou seja, a paz, né? Uma palavra confortante, né? Que aquele homem traga no seu discurso, na sua oratória, né? Um paráclito, né? Ou seja, uma palavra confortante para quem está lá, que precisa de ouvir disso. Né? E não aquela opressão. Agora eu vou falar em línguas. Você deixa o cara mais louco ainda, cara. Você tá maluco, meu. Você vai deixar o cara chegar lá com vontade de se matar, sai para fora e se mata. Para com isso, meu, né? E depois vem a maquininha. Que loucura, né? Então, os calvinistas aqui, tá dando tempo lá, né? Olha lá, só para terminar ali, ó, o teologia calvinista expressava, olha só que doideira, cara. Olha a loucura, meu. Olha de onde vem muita coisa que nós não sabemos interpretar o porquê acontece. Olha só, vou dar uma lida nesse parágrafo aqui, e obviamente minha aula vai acabar aqui, mas ó, a teologia calvinista expressava suas divergências com relação aos católicos e luteranos, apresentando a doutrina da predestinação, meu. O que é essa doutrina da predestinação? Seriam salvos alguns seriam da doutrina da predestinação, alguns seriam salvos, outros não, outros seriam condenados, né? A onisciência divina permitia que Deus antecipadamente conheceria o destino de cada um. Destino traçado por vontade divina era imutável e, ao mesmo tempo, um mistério a ser revelado somente por Deus. A salvação não era atribuída à vontade humana e nem ao exercício da fé. Então, você viu, Mariazinha, se você nasceu para ser prostituta, é porque é isso mesmo. Se você nasceu para ser um cara pobre, miserável, pedinte na rua, é porque Deus quis. É predestinado, você tem que ser isso daí. Agora, se você nasceu para ser rico, é porque Deus quis. Então, não interessa. Você que nasceu para ser pobre, você nunca será rico. Porque não adianta você lutar. Se você estiver lutando, você está lutando contra a esse predestino, ao que foi predestinado. Cara, isso daí é uma forma, né? É um conceito que ele abre para outros conceitos, né? Ele é um pré-conceito, não um preconceito, mas é um pré-conceito, né? Que abre para a crítica e para a criação de outros conceitos a respeito disso, né? Então você vai ter uma igreja tem como sua teoria, como seu pensamento, como sua teologia, predestinação, vai existir uma igreja que vai abrir exatamente ao lado dela e falar assim, não, aqui não é o indivíduo não é predestinado, aqui Deus aceita todos mediante a tal, desde que você tal, desde... Vocês estão me entendendo, cara? Tá? A coisa vai virar aquilo que nós podemos chamar de comércio, comercializar a fé. Comercializar o que as pessoas não têm definidas dentro de si próprias, tá? Que é a fé, porque a fé transcende o natural do ser humano. Então, como é que você pode definir algo que transcende, que é só de uma pessoa? Não existe como. Né? O mais lógico que possa se aproximar disso é a existência de algo que não é natural, que é Deus. Tá? Mas ninguém, até porque ninguém encontrou com ele, ninguém pode, em nome dele, falar sobre a predestinação, falar sobre o inferno, falar sobre o céu, falar. Você pode ter uma ideia a respeito, mas você não pode
de forma alguma, nem tem como você, tá, ter autoridade para falar em nome, para dizer o que é ou o que não é. Então, são coisas assim que na próxima aula nós damos continuidade. Vocês vão ver, por exemplo, que a coisa vai ganhar uma proporção maior ainda quando você fala sobre a questão dos anglicanos. Mas isso é para uma próxima aula, beleza? Amanhã, tá bom? Mas damos continuidade sobre essa aula aqui, tá legal? Tenha um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Você também. Tchau, professor. Até Falou, amanhã. tchau. Valeu, Tchau, tchau. professor. Tchau, tchau. Até mais. Mas... Tchau.